História da economia brasileira. Hoje eu quero tratar sobre um tema a respeito da superação da crise e a política econômica do governo provisório entre 1930 e 1934. Eu estou construindo uma playlist nesse canal a respeito da história econômica do Brasil, a história da economia brasileira. E o livro-texto base que eu estou usando, que eu adotei inicialmente, a Ordem do Progresso, porque eu escolhi este livro, porque ele conta a política econômica no período republicano, ou seja, de 1889 até os tempos atuais. Acho melhor entender a economia brasileira a partir de política econômica. Claro que para entender a economia desse país é preciso compreender desde o seu descobrimento, lá em 1500, entender todos os ciclos econômicos, ciclo dos metais, do ouro, ciclo do açúcar, ciclo do café, que inclusive está acontecendo aqui nesse período, ciclo que envolve a própria madeira, enfim, ciclo da borracha, ciclo do cacau, enfim. Os diversos ciclos, claro que a história do Brasil não pode ser resumida somente a ciclos, porque existe muito mais do que isso, mas é uma maneira de se compreender a economia brasileira, desde que seja lá dos seus primórdios. Na Faculdade de Economia, inclusive, existem disciplinas específicas, né? História da formação econômica do Brasil, história da economia brasileira contemporânea e assim por diante. Beleza? Bom, então eu estou no capítulo 3 deste livro, que trata sobre crise, crescimento e modernização autoritária, de 1930 a 1945, Marcelo de Paiva Abreu. Capítulo 3, né? Isso porque nos capítulos anteriores a gente viu, ou então trouxe por aqui, a história econômica da economia brasileira da Primeira República, ou seja, de 1900 a 1930, tendo um período de ouro ali em torno de 1913 e 14. E aí, neste período da Primeira República, é importante sempre mencionar quem foram os presidentes, é o que eu farei nesse momento, que é importante recapitular, né? Ajuda a fixar um pouco mais da história. Então, vamos começar com o manual Teodoro da Fonseca, 1891, Floriano Peixoto, 1894, Prudente de Moraes, 1898, Campos Salles, 902, Rodrigues Alves, 906, Afonso Pena, 1909, Nilo Peçanha, 1910, Hermes da Fonseca, 14, e aqui encontra-se o auge econômico desse período, Venceslau Braz, 1918, Delfim Moreira Costa Ribeiro, 19, Epitácio Silva Pessoa, 1922, Arthur Bernardes, 26, e Washington Luiz, 1930. E aqui acaba, então, a Primeira República. E agora eu estou nesse período entre 30 e 45, ou seja, generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e Almirante, José Isaías de Noronha, Getúlio Dornelles Vargas, e é isso. Esses caras aí que são desse período. Vamos, então, ao texto. Somente um parágrafo ou dois, acho que dois, né? Então, o choque externo sobre a economia brasileira afetou o balanço de pagamentos principalmente através do brutal queda do preço de exportação, não compensada por aumento de quantum exportado, e da interrupção do fluxo de capitais estrangeiros às reservas que somavam 31 milhões de libras em setembro de 1929, caíram a 14 milhões de agosto de 1930 e havia desaparecido em 1931. Em 1931-32, as importações caíram a um terço do seu valor em libras esterlinas em 1928. Enquanto as exportações caíram quase que a metade. Em volume de importações, decresceram em cerca de 60% entre 28 e 32. Meu Deus, em volume de importações, decresceram 60% entre 28 e 32. Enquanto as exportações declinaram 16% também. Os preços de importação em R$ 1.000 cresceram 6%, enquanto os preços de exportação caíram quase 25%. Imagine você. Assim, os termos de intercâmbio sofreram uma deterioração de cerca de 30% e a capacidade de importar de 40%. As medidas iniciais do governo provisório quanto à política cambial foram orientadas por um liberalismo retórico primitivo, logo desmascarado pela realidade. A abolição do monopólio cambial, que havia sido estabelecido no fim da República Velha, ou seja, lá 1889 até 1900, foi justificada com base no argumento de que tal controle era ineficaz e protelava o retorno da economia à normalidade. Em 1931, adotou-se uma política cambial aparentemente liberal, mas, na prática, restritiva, decretando-se moratórias sucessivas em relação às dívidas em moeda estrangeira. Em setembro de 1931, a situação tornou-se insustentável. Os pagamentos relativos... Tá gravando. Perdi a conexão ali. Os pagamentos relativos à dívida pública externa
dívida pública externa foram suspensos, reintroduzindo-se o monopólio cambial do Banco do Brasil. A venda de cambiais de exportação ao Banco do Brasil era obrigatória e a distribuição de câmbio deveria atender a critérios de prioridade que privilegiavam em ordem decrescente compras oficiais de pagamento do serviço da dívida pública, importações essenciais, outras remessas, incluindo lucros e dividendos, importações em consignação e atrasados comerciais. Infelizmente, não existem informações quanto à implementação do controle cambial. Suas consequências podem apenas ser inferidas na análise de estrutura de importações, que será discutida adiante. Bom, então eu fico por aqui no vídeo de hoje. No próximo eu continuo a partir desse ponto, ou seja, entre 1930 e 31, o que é que aconteceu? Valeu!